hoje gravar para vocês o como apresentar trabalho da faculdade e lidar com a timidez. Então, como vocês já sabem, eu falei no vídeo anterior, eu era uma menina muito tímida e eu não conseguia apresentar. Eu ia lá na frente e simplesmente minhas pernas ficavam bambas, tremendo. Eu conseguia falar, mas eu ficava nesse estado. Então eu vou falar aqui para vocês hoje o que eu fiz e o que eu faço até hoje para apresentar de forma legal. Então, basicamente, eu divido o meu método em duas partes, em duas fases. Na fase pré-apresentação e na fase apresentação. A primeira dica é da fase pré-apresentação. Então, o que vocês têm que fazer, primeiramente, é se preparar semanas antes. Eu geralmente me preparo 2 semanas antes. Mas por quê? Para que você se acostume com aquele conteúdo e saiba com que você estará lidando e saiba o que você irá apresentar. Outra dica é, quando você começar a preparar, procure dominar aquele conteúdo, estude bastante, bastante mesmo. Porque quando você dominar o conteúdo, ficará bem mais difícil de você esquecer aquele assunto. Então, domine o conteúdo. Terceira dica é, quando você estiver estudando, você crie um resumo. Ou seja, você pega aquele conteúdo e faça um resumo daquele conteúdo. Você vai criar um texto para que você possa simplificar, resumir aquele assunto. Quando você elaborar aquele texto, criar aquele texto, você vai fazer o seguinte. A partir daquele texto, esse texto ele vai servir como base para você elaborar tópicos. Então, você vai pegar aquele texto e vai separar partes importantes, os pontos principais, e vai elaborar tópicos, para que assim você tenha uma linha de raciocínio e você consiga se lembrar facilmente do que você está estudando, do assunto que foi tratado, que está sendo tratado. A outra dica é, treine muito, treine bastante, porque com o treino, quando você está ensaiando a apresentação, você se aperfeiçoa. E, além disso, você descobre os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Ou seja, você vai poder descobrir o que você está acertando, o que você está errando, o que você tem que melhorar. Eu, particularmente, ensaio sozinha, no espelho, e para os meus familiares. No caso, minha mãe e minha irmã são as minhas ouvintes, minha plateia. Eu gosto muito de apresentar para elas, porque quando eu apresento para elas, elas sempre batem palmas, e eu me sinto motivada. Agora vamos para a fase apresentação. Na fase apresentação, se o seu trabalho tiver slide, você faça o seguinte, não coloque muito texto no slide, porque fica feio. E além de ficar feio, fica muito cansativo para aquelas pessoas que estão assistindo a sua apresentação. No caso, como é na faculdade, para os seus colegas e para o professor vai ficar muito cansativo. Não só para eles, mas como para você também. E você nem vai conseguir acompanhar. Outra dica é, coloque tópicos. No lugar de colocar muito texto, coloque tópicos. Por quê? Lembra daqueles tópicos que você elaborou quando você criou o seu texto e a partir do seu texto você elaborou tópicos? Então, você pega esses tópicos e você coloca eles no slide. Porque quando você colocar esses tópicos no slide, você vai conseguir lembrar do assunto que você estudou, do assunto que foi estudado. E vai ser como aparecesse assim na sua cabeça o assunto, como se você lembrasse assim do assunto. Então, pega esses tópicos e coloca no slide ao invés de colocar texto. Porque além de ficar mais bonito, você vai ter uma linha de raciocínio. Outra dica é, não leia o papel, porque isso vai dar a entender que você não estudou e que você não sabe do assunto. Sem falar que não tem nada pior do que ver uma pessoa lendo. Desanima a apresentação. Então, é o que nos levará à próxima dica. Fale com palavras simples e com suas palavras que você usa no dia a dia, que você utiliza no dia a dia. Porque
Talvez você use uma palavra difícil e você não consiga falar. E isso vai fazer com que você fique mais nervoso ainda. E a última dica é a seguinte: além de treinar a sua fala, treine também a sua linguagem corporal, porque o corpo também fala. E você não pode ficar lá na sua apresentação parado. Então procure andar, gesticular, para que isso disfarce e amenize a sua timidez e a sua ansiedade. Então esse foi o vídeo de hoje e espero que vocês gostem.